Nesta edição, o programa TVDH fala sobre religião e política. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, recebemos o professor Joanildo Buriti, doutor em Ciência Política e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Há um dizer popular no Brasil que afirma que política, religião e futebol não se discutem. Mas, num país que foi colonizado por uma metrópole com fortes traços do cristianismo, é possível ver religião e política em toda parte, seja nas bancadas do Congresso Nacional ou nos almoços de domingo. A quem interessa não falar desses assuntos que nos atravessam cotidianamente. Esses são alguns dos temas que vamos conversar hoje no TVDH. Manuel, Joanildo, muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu estou sempre apresentando vocês, mas sempre gosto que vocês também se apresentem para quem está nos vendo, escutando, ouvindo, acompanhando. Manuel, que já é da casa. Sou professor de Direito e também coordenador e pesquisador da área de Justiça de Transição. Joanildo. Bom, eu sou cientista político, sou pesquisador titular da Fundação Joaquim Nabuco e professor dos programas de pós-graduação em Sociologia e em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente escolheu as pessoas certas para tratar do tema, né? Joanildo, você que é formado em História, eu vou lhe fazer logo uma pergunta que remonta a esse caso. Quando é que começou a relação entre política e religião no Brasil? Olha, pergunta capciosa, Começou né? com a viagem da colonização, né? Com a viagem porque você já tinha ali um clero que era sustentado pela monarquia e que vem oficialmente parte da caravana, né, para tomar posse e abençoar a colonização. E a presença da religião, no caso do catolicismo, desde então se expressou no Brasil ininterruptamente, né? Ininterruptamente. Então, não apenas já começou assim, como nunca acabou, né? Então, essa ideia de que religião e política não podem ser discutidas, ou então essa tese, que é uma tese puramente normativa, de que religião e política não devem se misturar, né? Isso não deve, para quem acredita assim, mas a evidência histórica, a evidência desse fenômeno é completa, né? Enfim, então é isso. Uhum. A gente pode dizer que, de certa maneira, a religião e a política, nessa relação intrínseca, ela faz parte também da identidade nacional do país? Veja, a identidade nacional de um país é sempre uma construção histórica, né? E, nesse caso, o fato de que não havia nenhuma separação formal nem substantiva entre religião e política, nos diversos momentos em que o Brasil, ainda como colônia e depois na própria constituição do Império, no país independente, que adotou o catolicismo como religião oficial, né? Então, e desde então a própria separação entre igreja e Estado à época, na República, ela nunca foi uma coisa radical como na França e em alguns outros países. Aliás, a própria tese da separação entre igreja e Estado, e hoje a gente diria religiões e Estado, né, é um fenômeno bastante diverso, não existe um modelo único, e o modelo brasileiro segue muito mais de perto o caso norte-americano, em que há uma separação jurídica entre religião e Estado, mas não há uma separação do ponto de vista da relação entre religião e política, né? Então, nesse caso, assim, acho que é parte da identidade nacional brasileira, né? Não num sentido que se tornou muito comum, que era as pessoas definirem ser brasileiro com ser católico, né? Então, nesse sentido, você pode até dizer que até o século XIX, começo do século XX, talvez, fosse
fossem quase sinônimos. Ser brasileiro é ser católico, né? Com a chegada de outras religiões e com a separação entre religião e Estado, formalmente já não era mais possível fazer essa associação, mas culturalmente se manteve assim. E eu acho que os anos 80 do século XX jogaram a pá de cal nessa associação, de modo que eu diria que é completamente impróprio hoje fazer essa associação entre ser brasileiro e ser católico romano. No entanto, há todo um esforço de outras denominações cristãs para que continue sendo válido dizer que ser brasileiro é ser cristão, né? E, de um ponto de vista puramente demográfico, assim, estatístico, a gente pode dizer que continua sendo isso. No entanto, a prática cotidiana das pessoas já não se traduz desse jeito. Então, acho que essa associação entre a identidade nacional e uma religião específica hoje não faz mais parte do que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras vivenciam no seu cotidiano como serem brasileiros ou brasileiras, né? Embora a gente saiba que a religião está em toda parte, essa ideia da identidade nacional hoje não está mais associada a pertencer ou não a uma religião. Certo. E quando a gente fala, né, dessa relação, tem muito contraponto que fala, não, mas o Estado é laico, não pode isso porque o Estado é laico. Manuel, o que danado é dizer hoje em dia que o Estado é laico? É um Estado ausente de religião? É um Estado que não permite? É um Estado que permite? Essa é uma pergunta muito importante, porque, veja, a laicidade do Estado é uma luta protestante do século XVII, na perspectiva de você separar o Estado da Igreja, nessa dimensão que Joanildo disse, jurídica, não cultural, para que você garantisse a diversidade, né? A diversidade religiosa ali no protestantismo era importante porque o protestantismo era minoria. Então a defesa da liberdade garantia ao protestantismo a sua própria existência. O curioso é quando o protestantismo se torna hegemônico e vai abandonando essa bandeira e vai assumindo posturas cada vez mais hegemônicas, né? Inclusive, veja que no século agora recente, né, a própria invasão do Iraque, você vai ter o protestantismo americano trabalhando. O Bush, né, dizia que a guerra do Afeganistão era uma nova cruzada. Então houve uma ressignificação dentro do protestantismo daquilo que era o ideário da Idade Média, né, de uma igreja triunfante, de uma igreja que estabelece regras de poder, e que essas regras de poder estão dentro da moral. O problema é que o direito, desde Kelsey, tenta sair de uma perspectiva moral para uma dimensão técnica. Então, quando o direito avança numa perspectiva democrática, né, se a democratização do Estado perpassa um direito profissional, a religião se assente disso, né? Embora que, por exemplo, no direito internacional, o marco mais importante é o Pacto de Westfália, que é quando, justamente na Alemanha, os protestantes conseguiram assinar um tratado que não tivesse a exceção, né, não tivesse a baliza do Papa. Então essa influência, como disse o Joanildo, eu concordo plenamente, ela nunca se dissipou, né? Doelda, inclusive, chamava a atenção de que quando ele era questionado por fazer política, não era porque a igreja não fazia política, mas é porque ele passou a fazer política para os pobres. Então isso era considerado uma coisa ruim. Mas a igreja que ele conheceu sempre atuou nos bastidores, sempre atuou, né, nas cúpulas do poder. A diferença é o eixo. Quando muda-se o eixo, a igreja da teologia da libertação é acusada de fazer política. É interessante porque isso também nos faz refletir acerca do que é política, né? Geralmente é muito associado a uma política institucional, a uma política partidária, quando na verdade existem outros eixos políticos, né? Como a própria atuação de Dom Helder. E é mais ou menos sobre esses eixos políticos, sobre essas esferas que a gente vai falar no próximo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Sofia Gueiros é sobre a presença de parlamentares declaradamente religiosos na política. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre religião e política. Agora a gente vai para a reportagem de Sofia Gueiros. Religião e política, por mais que sejam assuntos polêmicos e dividam opiniões, caminham lado a lado desde a Idade Média. No Brasil, não é diferente. Nos últimos anos, de forma especial, houve um aumento no número de candidatos ligados a grupos religiosos em todos os cargos políticos.
desde câmaras municipais até a presidência da República. É exemplo do Cabo Daciolo, em 2018, e do Padre Kelmon, em 2022. Reeleito como deputado federal mais votado em Pernambuco em 2022, André Ferreira, do PL, contou o quanto ele considera que o voto de eleitores religiosos contribuiu para sua votação expressiva na última eleição para o Congresso. Hoje eu tenho, aqui na região metropolitana, um voto mais concentrado assim, pelas pautas. É um eleitor mais, diz que é um eleitor mais, que ele consegue nos acompanhar. E eu tenho vários prefeitos também. Então, assim, meu voto é muito dividido. Uma grande parte é um voto de opinião pelas pautas que eu defendo, né? E uma parte, eu acho que 10, 20%, é voto mais voltado no interior, que é voto pelo trabalho que eu tenho, atuação no interior, pelos recursos que eu consigo levar para o interior. Em seguida, o deputado falou sobre como ele vê essa inserção cada vez mais frequente de líderes religiosos, como padres, pastores, em campanhas e cargos políticos. Quando você bota realmente um padre ou um pastor, realmente aí o chamado deles é para outro tipo, é para outra coisa, né? O apóstolo disse que uns foram chamados para apóstolos, outros para diáconos, outros. Então, cada um tem um chamado. Então, eu acredito que complica muito quando você bota um pastor, né, para ser candidato. Eu, assim, essa é a minha visão particular. Mas tem pessoas que não veem nada demais. O cientista político Arthur Leandro tem uma visão diferente do deputado André Ferreira, não só sobre a presença dessas lideranças, mas também do uso de alcunhas religiosas em seus nomes políticos. É interessante observar, inclusive, que um deputado, um vereador que se elege como sendo o vereador daquela comunidade, daquela denominação, ele, a rigor, ele não precisa responder ao conjunto da população do Recife, né? Ou de qualquer outra cidade, ou do estado de Pernambuco. Ele vai responder para quem o elegeu. Então, basicamente, o compromisso dele é com as lideranças religiosas e, no máximo, com a comunidade de fiéis, né, que constitui a base do seu eleitorado. Bom, antes da gente repercutir, né, sobre esse tema, o professor Joanildo estava fazendo uma observação aqui no intervalo, né, sobre essa questão Estado laico e a população é laico, não é? Como é que é? Eu acho que há um debate no Brasil hoje sobre esse assunto da laicidade que está confundindo muito as pessoas e está gerando práticas que distorcem completamente o sentido do que existe previsto na Constituição brasileira. A Constituição brasileira não diz que o Estado brasileiro é laico, mas ela separa a religião e o Estado do ponto de vista de quem tem a autoridade de tomar decisões públicas e políticas, né? E esta autoridade é do Estado e, ao mesmo tempo, impede que o Estado intervenha ou regule a religião. Então, a relação do ponto de vista legal no Brasil tem dois lados. O Estado não interfere na religião, internamente em assuntos de religião, mas o Estado também não sofre interferência direta de qualquer religião específica. Nós temos uma tese muito equivocada, que vem sendo defendida, de que o Estado brasileiro é laico, mas a sociedade é religiosa. Primeiramente, isso, de um ponto de vista puramente empírico, é correto. Mas não estamos fazendo simplesmente uma constatação. A definição do Estado laico é uma definição política e jurídica, ela não é simplesmente uma constatação. Dizer que o Estado é laico significa que nenhuma religião pode interferir sobre o funcionamento do Estado. Nenhuma religião pode promover cultos em ambientes em que é o Estado que está funcionando ou no exercício de uma função estatal. Ninguém pode impor valores de um grupo religioso como base da lei que vai se aplicar a todos e todas as cidadãs do país. Ninguém pode utilizar a autoridade política do Estado para veicular posições que são de um grupo religioso particular. Nisto, o Estado é laico, ponto. Não tem mais a sociedade religiosa. Isso é uma decisão que interessa à sociedade, não é uma coisa que é imposta por nenhuma elite ateia, não. Por que é importante ter um Estado laico, ou seja, que não seja manobrado, controlado, colonizado por nenhum grupo religioso?
porque cada vez mais o Brasil é um país plural. Plural porque a maioria cristã do país tem diferentes posições políticas, sociais, éticas, e nenhuma delas tem autoridade para se impor sobre os demais cristãos e muito menos sobre os que não são cristãos. Nós temos um crescente número de brasileiros e brasileiras sem religião. Por que essas pessoas têm que se comportar do jeito que os cristãos acham que elas têm que se comportar? E nem são os cristãos. Literalmente, o que nós temos hoje é o campo conservador do cristianismo, que nos últimos anos, inclusive, não tem mais a vergonha de dizer que é a direita cristã, tem transformado a sua participação política e o seu peso eleitoral num projeto que é um projeto que volta séculos nas transformações que levaram as sociedades modernas ao estado em que elas estão hoje, que é um projeto de transformar, seja a lei, seja as políticas de Estado, em trampolins para que interesses de grupos religiosos específicos sejam difundidos e impostos sobre o conjunto da população. Então, nesse sentido, o Estado é laico, ponto, respeite-se a lei. E isso é de interesse da própria sociedade brasileira, inclusive dos cristãos, porque eu não quero que um grupo de fundamentalistas religiosos, eu sou cristão, mas eu não quero que a lei do meu país seja definida por um grupo de fundamentalistas religiosos que acham que só eles e elas estão certos e eu tenho que me submeter às crenças dessas pessoas e aos valores dessas pessoas. Ô, Júnior, só pegando um gancho assim nessa tua fala, porque se conecta diretamente com o que a gente viu na matéria, né? E eu queria já passar a bola para Manuel, porque ao mesmo tempo acontece, né? Não é para acontecer, claro. mas acontece a ponto da gente ter uma bancada especificamente dita evangélica, que como o Jonildo colocou, católica. não é... E católica também. E católica, mas para a gente colocar também que ela não é monolítica, né? Existem os eixos progressistas também, existem os eixos conservadores, mas quem se coloca muito à frente dessa questão são os conservadores, são os retrógrados, e colocam projetos de lei, colocam discussões que tentam, digamos assim, balizar o seu ponto de vista retrógrado e seu ponto de vista até, digamos assim, muito do Velho Testamento, né? Apesar de ser uma religião a partir do Novo Testamento, mas muito carregado do Velho Testamento, com aquele Deus punitivista e tudo mais, que, por exemplo, coloca projetos que interferem diretamente na vida da população LGBTQIA+, na vida da população das mulheres. Na educação, a gente tem muito movimento do Escola Sem Partido, né? Com essa forte carga ideológica por esses setores da igreja, das igrejas, né, e das religiosidades. E como é que fica essa relação, Manuel? Porque se por um lado tem essa laicidade, ponto, né, como o Jonildo colocou, mas na prática há esse limite muito próximo, ou até esse limite que é extrapolado, né, para esses grupos, ao ponto de que, inclusive, no recente governo federal, tinha a questão da religiosidade no seu slogan, né? Deus acima de tudo. Isso, exato. Que é um slogan fascista, né? Uma dimensão do fascismo que não é nada novo, né? Na verdade, é uma repaginação do fascismo. Jônio colocou muito bem uma questão que eu quero acrescentar, né? Já que eu concordo. É a crise dos partidos políticos, né, Joanito? Porque, veja, como você disse, a Constituição ela é a regra maior. Mas existe uma lei específica, que é a lei dos partidos políticos. E o que a lei dos partidos políticos diz é que os partidos devem promover ideologia a partir do que a Constituição decide, o que a Constituição orienta como paradigma. Se Jonildo está certo, e nós temos um crescimento fundamentalista dentro de partidos, não é de um partido, é de partidos, o problema também está na crise partidária, porque os partidos estão utilizando-se desse discurso fundamentalista e conservador, seja católico, protestante ou das diversas matrizes, para conseguir votos, para conseguir engajamento. Porque é uma crise de militância, é uma crise de identidade, uma crise partidária. E esse movimento ele ganha muita força, porque você tem as igrejas como se fossem grandes oligarquias, inclusive famílias, né, que envolvem todo o investimento dentro desse programa de poder, como disse o Joanildo, que se afasta da Constituição, mas se aproxima muito do apelo
daquela pessoa simples do povo que entende a fé como um elemento central de motivação da vida, de motivação dos seus ideais. Então, quando você não encontra a política como debate político, você vai se encontrar na política como a bandeira da sua religião. É como se fosse uma nova cruzada, né? A cruzada em torno de um desejo de que eu vou eleger o vereador fulano, o deputado ciclano, o prefeito beltrano, porque ele vai ser aquele que vai salvar aquela região, né? A gente já teve bispo, prefeito de uma capital importante do país, que foi um desastre, né? Bispo no sentido protestante da palavra, né? Ligado a uma determinada denominação, que foi um desastre, porque os pastores, os padres, os bispos, os líderes religiosos, de uma forma geral, são ótimos pregadores, deveriam ter uma missão muito nobre, como diz a Constituição, reservada à dimensão espiritual das pessoas. Mas você imaginar pastores, padres ou pessoas vocacionadas à dimensão espiritual lidando com a administração pública, geralmente isso dá um desastre. Se eu posso acrescentar, Claro. eu acho que tem algumas questões... E um minutinho para a gente Pois ir não. para o próximo bloco. Claro, não, é só dizer assim, que a presença de posições religiosas no debate público não é um problema em si. Né? Em muitos países isso acontece, e mesmo onde se criam dificuldades e tensões nessa área, não é o fato de que você tenha opiniões baseadas em convicções ou crenças religiosas que em si gera o problema. O problema é que essas convicções sejam apresentadas como representativas do conjunto da população e sejam usadas como a base para a qual leis e políticas são definidas. No momento que isso acontece, né, você está não simplesmente violando, no contexto brasileiro, a própria Constituição, como você está desrespeitando parcelas da população que não fazem parte ou dessa religião ou desta corrente de religião, né, e que são, então, injustamente obrigadas a cumprir princípios ou a ser alvo de determinadas ações do Estado que vão excluí-las de princípio, pelo fato de que elas não concordam com aquelas bases, né? Ou não se comportam daquela maneira. Eu acho que esse é um problema muito sério. Verdade. E a gente já retoma essa discussão já já. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Tassiana Xavier levando para as ruas a pergunta: você acha que religião e política se misturam? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre religião e política. Agora é hora do quadro Fala Povo com Tassiana Xavier. Política e religião são dois temas que, quando se juntam na mesma conversa, podem causar grandes discussões por pontos de vista diferentes. Muitos religiosos estão no meio político. Em princípio, não há problema nisso, desde que haja respeito à democracia e à laicidade do Estado. Pesquisas apontam que, ao defender interesses de uma religião específica, contraria-se o princípio de igualdade que garante todos os brasileiros são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou religião. Por isso, o TVDH foi às ruas para saber: você acha que religião e política se misturam? Sim, em alguma parte, né? Com certeza. Sobretudo na parte social, né? A igreja tem um trabalho muito forte e trabalha com a parceria com a política, né? Então, a igreja não vê partido nem A nem B, mas aí a importância é ajudar, sobretudo, os pobres. Política, querendo ou não, as suas crenças interferem no que você quer, assim, né? Mas eu acho que também existe uma diferença. Se você quiser, você consegue separar as duas coisas, entendeu? Pesar, assim, mais ou menos. E até porque política não é só para você, vai envolver toda uma população. Então você não deve pensar só no que seria bom para você, no que você acredita. Tem que pensar no que seria bom para a população em geral, assim. Sim, com certeza. Porque acredito que são dois movimentos muito importantes e que um é da base para outro. Acredito que seja isso.
Eu penso que não, porque política envolve dogmas, envolve crenças, envolve toda uma questão muito pessoal e subjetiva, que quando a gente vai falar de política, de uma questão macro, que envolve a vida de várias pessoas na comunidade, deveria ser uma questão que é inclusiva. E por a religião ser algo muito particular, ela tende a excluir as pessoas que não seguem as mesmas crenças, os mesmos dogmas, e isso acaba criando uma sociedade, uma comunidade que tende a não ser inclusiva, tende a não ser plural. Por isso eu acho que não deveria ser misturado. E a gente percebe que, de forma geral, né, quando fala sobre esse tema, religião e política, bom, que se mistura, a gente já colocou aqui que desde o começo, começou errado se misturando. Ou começou certo, enfim, né? Mas quando a gente usa o senso comum, por assim dizer, e pensa em religião e política, a gente pensa logo nas bancadas, pensa no Congresso, pensa no hoje, mas tem o passado e tem outras formas de atuação política. O Manuel estava rememorando a gente um pouquinho antes sobre a questão do interventor Agamenon Magalhães e a perseguição que ele fazia para algumas religiões. A ditadura do Estado Novo, que tinha um conteúdo fascista, como a gente falava anteriormente, né? O fascismo são várias dimensões, e aqui no Brasil tínhamos o integralismo, e Getúlio, aqui em Pernambuco, tinha um interventor chamado Agamenon, uma figura popular, né? Um interventor que tinha raízes profundas na elite pernambucana, e, portanto, tinha uma aceitação muito grande, embora fosse um interventor. E ele tinha no seu braço, que era a polícia Teovino Lins, um grande repressor aos terreiros de candomblé. E essa repressão foi planejada, né? Para você ter uma ideia, todos os terreiros foram destruídos no centro do Recife, por isso que os terreiros hoje estão na periferia da cidade e não no centro. E você tinha a obrigatoriedade dos iaralixás se cadastrarem na Delegacia de Ordem Política e Social. E para esse registro acontecer, eles teriam que criar grupos carnavalescos. É por isso que existe uma conexão entre os afoxés no Recife, no Carnaval de Pernambuco, com a questão das igrejas de matriz africana, além da espiritualidade, mas também a obrigatoriedade de que, para que existisse a religiosidade, eles fossem cadastrados no DOPS com essa marca, né? Então isso marcou o sequestro de itens religiosos, que há bem pouco tempo, só agora, no Rio de Janeiro, faz menos de 5 anos, que esses objetos foram reintegrados às comunidades e aos terreiros. Manuel, e para quem nos acompanha e quer saber mais sobre essa história, né, da perseguição do interventor Agamenon Magalhães aqui em Pernambuco, onde é que eles podem achar essa informação? No relatório da Comissão da Verdade do Helder Câmara, volume 2, tem um capítulo só sobre a intervenção e perseguição aos terreiros de candomblé. Joia. Joanildo, e há outras formas também de atuação política que a gente vê essa ligação com a religiosidade, né? A gente, por exemplo, a luta de resistência democrática, né, no período da ditadura civil-militar. A gente lembra muito da figura de Dom Helder, não tem como deixar de lembrar. Mas tem muito também dos movimentos de bairro, né? Que eram muito... tinha muito forte essa questão da religiosidade, principalmente com os CEBs, né? Fora as outras ações, ação católica rural, ação católica operária. Pode comentar um pouco mais com a gente sobre isso? Claro. A vivência da religião, ela, em muitos contextos, transborda facilmente para o enfrentamento dos problemas cotidianos das pessoas, né? E, em muitos casos, esse transbordamento se traduz em ações coletivas dos grupos religiosos. Então, isso começa no bairro, isso começa no entorno de uma igreja especificamente, ou de um centro espírita, ou de um terreiro de candomblé, ou de umbanda, enfim, em outros contextos onde há uma diversidade de religiões, a gente poderia falar de um centro budista, ou, né, ou uma mesquita islâmica, enfim, né, uma sinagoga, né? Então, essa dimensão social, comunitária das religiões, ela é um fenômeno histórico e inteiramente globalizado, né? Por outro lado, em situações políticas salientes, assim, com crises e tal, também há uma tendência muito grande em que as pessoas, a partir de seus valores religiosos, se mobilizem para resistir, se mobilizem para enfrentar ditaduras, para enfrentar repressões, para enfrentar processos de intimidação, de violência, etc. Então, no contexto brasileiro, por exemplo, da redemocratização,
Os cientistas políticos no Brasil falaram sobre a redemocratização sem dizer quase uma palavra sobre isso. Mas hoje é impossível não admitirmos que nas condições sociais e políticas em que a redemocratização aconteceu no Brasil, nós não podemos silenciar sobre o papel das comunidades eclesiais de base, da ação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, das pastorais da Igreja Católica e, em determinados contextos do país, do movimento ecumênico protestante, mas também grupos de espíritas, grupos das religiões afro-brasileiras também se mobilizaram no sentido de enfrentar o desafio de uma ditadura militar, mobilizar as pessoas para irem às ruas, né, para questionar a violação de direitos humanos, falta de liberdade, pedir eleições, etc. Então, isso é parte registrada da nossa história, quer os acadêmicos tenham conseguido ver e integrar esses fenômenos ou não. E hoje continuamos pensando nesses termos. Brasil afora, a política social desse país é feita tanto pelo Estado quanto pelas religiões, né? A mobilização de grupos específicos, crescentemente mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBT, tem envolvimento de grupos religiosos também nessas lutas. E essas lutas também vêm para dentro dos grupos religiosos e dividem, criam conflitos e tudo mais, mas isso significa que a fronteira que separa praticamente não existe. Depende muito de como, em cada contexto, esses assuntos vão sendo vivenciados pelos diferentes grupos, pelas lideranças leigas e pelas lideranças sacerdotais e clericais, etc. Mas, assim, realmente há muitos modelos diferentes de militância política e social das religiões. E é muito importante quando tem essa junção, né, porque a gente consegue ver essa capacidade de capilarização, né, que as igrejas têm, sobretudo nas comunidades, né? É muito difícil você passar em alguma comunidade e você não ver pelo menos 3, 4, 5, 6 igrejas X, Y, Z, né? Então, esses assuntos, é certo que eles nos trazem muitas dúvidas. E é pensando nessas dúvidas que a gente vai para o próximo bloco responder a uma delas. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os nossos convidados respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Religião e Política. Agora, Joanildo Buriti e Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Alex Souza. O Brasil é um Estado laico. Por isso, é garantido que todas as religiões sejam respeitadas, inclusive também o direito de não ter religião nenhuma. Mas, será que existe influência política das religiões em nosso país? Sobre este assunto, o advogado especialista em ciência política e membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, Ricardo Russell, tem uma pergunta para ser respondida pelo TVDH de hoje. Levando em consideração que o Brasil é um Estado laico, qual é a opinião de vocês em relação à existência de uma bancada evangélica no Congresso Nacional, inclusive influenciando na aprovação de projetos de leis, como recentemente aconteceu no projeto de lei que visa proibir o casamento homoafetivo? A gente agradece a Ricardo Russell, que é advogado e integra a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, pela pergunta. Quem gostaria de começar? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as frentes parlamentares, uma coisa é a bancada, que a gente chama a bancada, ela é um fato eleitoral. Você tem pessoas que se candidatam, elas não precisam comprovar crença ou ausência de crença para ser candidatas. Tá? No Brasil tem sido muito comum que
o título religioso se transforme num cabo eleitoral adicional, né, para os candidatos e candidatas, mas o fato é que não há óbice legal a isso e as pessoas são eleitas. Elas formam bancadas como qualquer outro tema ou critério de representação, por exemplo, étnica, ou de algum valor, pode gerar bancadas. As frentes parlamentares são regulamentadas pelo Congresso Nacional. E existem 3 frentes religiosas no Brasil hoje, no Congresso Nacional. 2 mais tradicionais e uma que foi frente, depois mudou de tema e agora está se rearticulando como frente, que é a afro-brasileira. Temos uma frente parlamentar evangélica e uma frente parlamentar católico-apostólica romana. E, como eu disse, tem uma terceira agora. Essas frentes, para serem formadas, precisam obedecer a regras do regimento do Congresso. Então, não há ilegalidade na existência delas. A questão que nós temos que discutir no Brasil em relação a esse tema, a meu ver, e para ser coerente com tudo que a gente já falou, não é que seja impróprio haver a presença do tema e da mobilização religiosa na política. É como isto é exercido, né? Então, a religião é um tema que mobiliza valores e práticas na sociedade? É. Portanto, trazer essas perspectivas para o debate público é legítimo, né? Então, eu não acho que é isso que viola a laicidade. O que viola a laicidade é a atuação de atores religiosos ou a atuação concreta dessas bancadas, né? Então, para isso eu acho que um debate que a sociedade brasileira precisa urgentemente fazer é um debate do monitoramento dessa atuação parlamentar, mas também da atuação executiva de pessoas que estão diretamente associadas a essa identidade religiosa. De tal maneira que essa atuação não privilegie uma determinada religião, não gere imposições dessa religião sobre pessoas que não são dela, não colonize setores do Estado de tal maneira que recursos públicos sejam utilizados ou destinados a atividades que tenham a ver direta ou indiretamente com a promoção de um grupo religioso. Essas questões, para mim, são muito mais importantes, né? Porque é através delas que a gente percebe a violação do Estado laico. Né? Compreendo. Manuel? Eu queria voltar à fala anterior de Joanildo, porque no relatório da Comissão da Verdade, por exemplo, a gente retrata, né, Joanildo, o Congresso do Nordeste, que foi um congresso muito importante na década de 60, feito aqui, e que tinha e concentrava, como disse o Joanildo, os setores ecumênicos. Esse congresso, ele tinha um slogan, era o Nordeste e o Desenvolvimento, que tinha muito a ver com o imaginário do desenvolvimentismo, Cristo e a Revolução Brasileira. E isso era o conteúdo... E o processo revolucionário brasileiro. Esse já é o livro do show, né? É o livro do show Não, que esse influenciou... era o tema do Congresso de 62 aqui. Isso, foi a minha dissertação de mestrado. Pronto. E que tinha, né, uma cruz a cruz e uma enxada que os pastores presbiterianos usaram aquilo para dizer que era a foice e o martelo, para dizer que esse congresso estava impregnando, né, o mundo protestante de ideias comunistas. Pronto, então o Joanildo conhece muito bem isso. Então esse congresso, que está relatado no relatório, que está agora também na tese de Joanildo, fez uma pressão e uma perseguição aos principais pastores daquela época. Os pastores foram perseguidos, os conselhos pastorais foram reprimidos ou presos, e houve intervenções nas igrejas. Então, quando você vê a igreja dos anos 80, 90, ela não tem essa leitura do que aconteceu nos anos 60, que é isso que Joanildo dizia. Então, esse ato, que é um ato que não é só uma coincidência, é uma intervenção pública do Estado na igreja. Então, a igreja protestante que nós temos hoje, ela foi moldada pela ditadura militar, né? Um dos governadores da ditadura foi também alçado à condição de governador interventor e era protestante, né? E essa configuração também fortaleceu esse segmento religioso, que virou um segmento muito forte também dentro do processo da redemocratização. Então, na verdade, há uma intervenção do Estado, que isso é muito interessante também. O outro lado, veja, o Estado que está em crise, e a gente precisa lembrar que o Estado-nação é uma organização em crise,
ela também no mundo inteiro visa buscar essa articulação comunitária, essa legitimação via o discurso religioso. É o que a gente vê no Oriente Médio, é o que a gente vê na Europa, é o que a gente vê no Brasil. Quando você não tem política pública, quando você não tem uma construção democrática enquanto partidos, enquanto projeto de sociedade, você apela para um discurso religioso, você volta-se para um discurso moralizante e moralizador para retomar seu poder político. É onde esse discurso populista, né, neofascista, se integra aos fascismos, né, porque você volta a ter uma legitimidade que não é da urna, é uma legitimidade de Deus. Eu estou aqui porque Deus me colocou e, portanto, eu estou acima dos partidos, eu estou acima das ideologias. E eu vim proteger quem? A família, porque a família está sendo vítima, né? Ela está sendo violada nos seus princípios. Eu tenho aqui que ressignificar essa família, né? Então, sobre o projeto de lei que foi colocado na pergunta, preciso lembrar que essa discussão já foi constitucionalizada pelo instrumento do controle concentrado. Então, qualquer projeto de lei que passe no Congresso, ela se tornará inconstitucional, porque isso já foi objeto do controle concentrado. Então, o que vai acontecer é, ou a lei que passe, que deveria ser reprimida pelo controle preventivo de constitucionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça não poderia deixar que esse projeto prosperasse. Mas se prospera por questões de acordo, né, Júnior, de bancada, enfim, ela será, né, objeto ou pelo governo, e que em tese pode não entrar, porque esse é o debate populista. O governo pode dizer, não vou meter a mão nessa cumbuca, não vou queimar minha mão com isso, mas eu vou deixar um partido entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. No próximo bloco a gente já retoma essa conversa que é muito instigante. Depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre religião e política. Para isso, contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, e do professor Joanildo Buriti, doutor em Ciência Política e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Bom, infelizmente a gente está no último bloco, né? A gente queria continuar essa conversa, e vamos continuar fora das câmeras, mas eu gosto sempre de aproveitar esse momento também para pegar algumas indicações para quem nos acompanha a se dedicar mais sobre o tema. Então, eu vi aí que você já estava indicando um autor, outro, falando de uma certa dissertação. Compartilha com a gente, Joanildo, por favor. Bom, sobre esse tema que o Manuel mencionou, né, no bloco anterior, a Conferência do Nordeste, que aconteceu aqui em Recife em 1962, eu fiz a minha dissertação de mestrado e depois foi publicada como livro já em 2010, chamado Fé na Revolução. É um livro eletrônico, um e-book, que foi publicado pela editora Novos Diálogos e, enfim, é uma possível fonte de informação sobre esse tempo, mas eu acho que para quem quer acompanhar essas questões sobre religião que estão circulando hoje no Brasil, né? O Instituto Superior de Estudos da Religião, no Rio, que é uma ONG que tem uma história vinculada a esse movimento ecumênico, ao campo católico no Brasil, desde o fim dos anos 60, tem um projeto atual chamado Religiões no Poder, Religiões e Poder, que publica artigos curtos, entrevistas, textos de análise, e pode ser para um público mais amplo, assim, uma boa fonte de informação. Na Carta Capital, eu não estou fazendo divulgação do veículo, mas há uma pesquisadora, a Magali Cunha, que tem um blog onde ela semanalmente tem publicado sobre esses temas, né? A Unicinos tem um projeto também que as pessoas podem procurar online, né? O IHU da Unicinos também publica muita coisa. Eu não estou, assim, digamos, fazendo menção a matérias jornalísticas, mas a fontes, né, em que pessoas bastante especializadas, especialistas em vários temas relacionados a isso, têm sido entrevistadas, têm publicado, etc. Então, de repente, podem ser
fontes relevantes para as pessoas. Uma riqueza de indicações. E agora a outra riqueza, Manuel? O próprio acesso à Comissão Nacional da Verdade, os relatórios, as páginas, né, da Comissão da Verdade de Pernambuco ou dos estados, né? Nós tivemos 18 comissões da verdade e todas elas tiveram contribuições, mas efetivamente eu acho que a leitura da conjuntura, né? É muito importante a gente perceber que esse exercício da política é parte da cidadania. E é muito interessante, como disse Joanildo, que essa cidadania cristã ela exerça, ou religiosa, né, seja qual for a religião, como disse o Joanildo, ela seja para ampliar, veja, a humanização do Estado. Veja, o objetivo dessa cidadania deveria ser humanizar o Estado, humanizar as relações sociais, aprofundar uma mensagem que integra as pessoas em valores. Valores como a dignidade humana, que tem todo um conteúdo cristão ou religioso, daí porque Gandhi e Martin Luther King são tão importantes na luta por direitos humanos, né? Então você pode ter essa cidadania fortalecendo a democracia. E o que a gente vê nos últimos anos é uma cidadania de militância religiosa sabotando a democracia, erudindo a democracia, que é um fenômeno mais complexo, naturalmente, que daria outros programas, né, Joanildo? Isso. Mas o não desejo, só brasileiro, inclusive. Não só brasileiro, é um fenômeno global. Então, o nosso desejo é que esse programa ajude a todos, né, que estão assistindo a fazer essa reflexão, né, de como a cidadania, e mesmo que seja engajada a partir de uma matriz religiosa, ela faça, como a gente viu, a emancipação do ser humano numa perspectiva de paz, de justiça, como diria Dom Helder Câmara, de ação, justiça e paz. Com certeza. Já estamos aí, então, né, Joanildo, na promessa de um retorno para continuarmos o papo. Mas, talvez deixando o gancho para a próxima conversa, né? Há muita gente fazendo coisas extremamente importantes hoje, desde uma base coletiva religiosa, não simplesmente a motivação individual, né? E que nem sempre isso é visibilizado. Então, quando a gente discute esse tema religião e política, as pessoas estão muito mais preocupadas com certos casos, né? Mas você pode perder, assim, no meio da floresta, você pode perder árvores muito importantes. Então, eu acho que é importante a gente mencionar isso. Não é uma questão de religião e política em termos puramente normativos, se deve, se não deve. O que é que de fato está acontecendo lá embaixo? E tem muita coisa acontecendo que não é vista. Eu acho que é importante a gente dar mais visibilidade para esses processos aí. E a gente do TVDH, a gente tenta sempre atuar muito nesse papel, né? De estar visibilizando, de estar oportunizando a voz das pessoas que geralmente não têm. E aí a gente ainda tem 2 minutos para conversar. Eu queria aproveitar para pegar a provocação que vocês soltaram. Como é que é o cenário internacional quando a gente fala desse assunto? É impossível falar disso em 2 minutos, mas só para dar um gostinho para o nosso próximo programa. Eu acho que tem 2 coisas aí. Tem o debate sobre as situações internacionais. As religiões estão inteiramente integradas nisso. Nos grandes fóruns multilaterais que discutem o mundo hoje, a presença das religiões é clara. E, normalmente, ela vai numa direção positiva, embora haja, sim, nos últimos anos, uma mobilização crescente dos setores conservadores, também nessa esfera. A outra coisa são as religiões nos diferentes países, e aí é muito difícil, de fato, você formar uma explicação ou uma descrição geral do que está acontecendo, a não ser dizer que, nos últimos anos, houve uma mobilização muito ativa dos setores conservadores para disputar os avanços que aconteceram na área dos direitos humanos e na área dos direitos sociais, no sentido mais amplo, que levaram minorias antes discriminadas e vítimas de violência, né, a serem legitimadas e respeitadas, alarmando setores da sociedade que não querem dar espaço para que esses grupos sejam objeto de políticas e de proteção legal. Então, essa reação conservadora se tornou muito intensa em vários lugares do mundo. E associada ou não a governos também, né? Então, esse talvez seja o cenário mais geral que a gente poderia pintar a essa altura. Então, esse final do programa está sendo já, na verdade, uma reunião de pauta para o TVDH. A gente agradece muito a tua presença, Joanildo, a tua presença, Manuel. Obrigado, querido. A gente se vê numa próxima. Obrigado. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social,
o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga suas sugestões. Anota aí, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia e até a próxima.